Paguete espanou, com livrou pro centro e gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho da gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! A história do futebol de Inhumas tem um capítulo importante chamado Jorge Calil, o conhecido professor, ainda que este apelido tenha sido cunhado por suas repetidas repetências na escola, nos gramados, professor deu aula. Tudo bem que as lições de professor em Inhumas e nos gramados goianos não foram de elaborada técnica, de habilidade e de artilharia, mas sim de valentia e força que usava para ganhar as divididas. Defendeu o Inhumas por 20 anos e conhecia a lateral esquerda do campo do Asilo como poucos, praça esportiva anterior ao estádio Zico Brandão. Professor, portanto, é um dos grandes nomes da história do futebol inhumense. Professor é um profundo conhecedor da história do Inhumas Esporte Clube e da Associação Atlética Inhumense. Conta um pouquinho das histórias do Campeonato Goiano do Interior de 1960, título que ficou na terra das goiabeiras. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, a sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Telefone 3503-1891. Futebol de Goiás, vem a cidade de Inhumas, vem a Goiabeira, para saber as histórias desta tradicional cidade do futebol goiano. Comigo, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tôndolo e o Jorge Calil. Mas Jorge Calil pouca gente conhece. Quem é Jorge Calil, Rafael? O povo conhece ele como professor. Quem que é Jorge Calil? Jorge Calil, cidadão humilde, nascido aqui em Inhumas, família grande, por sinal, nós éramos 8 irmãos,
E a gente sempre vivemos aqui nessa bela cidade que nós adoramos muito. E para começar, por que professor? Professor, porque é o seguinte, eu não fui bom aluno. Era um tal de repeteco de ano no grupo, e o grupo era lá no centro, na praça. E eu sempre fiquei no meio da meninada, eu era maior que a meninada. A turma que ficava assim ao lado, ali na praça, mas aquele rapaz lá está estudando ainda, eles falavam assim, não, que ele não é aluno não, que ele é professor. Aí pegou esse apelido de professor. E logo comecei a jogar basquete, que era lá na praça, e futebol, e pegou esse apelido que pendura até hoje. Por sinal, eu acho bacana. Professor, que lembranças que você carrega da sua infância aqui em Inhumas? A minha infância aqui, eu carrego ela com muita recordação. Porque nós éramos uma turma de meninos, sem maldade, e o nosso negócio era estudar e brincar, e beira de rio. E a gente passava um tempo muito feliz. À noite, não tinha menino na rua mais, a luz aqui era muito fraca, então escureceu tudo para dentro de casa. Professor, e como é que era em Inhumas? Porque hoje nós estamos aqui próximo à rodoviária, no seu estabelecimento, gravando essa entrevista. Tem o estádio Zico Brandão aqui pertinho. Muito próximo, né? Nós estamos no centro de Inhumas. Como é que era Inhumas na sua infância? O que tinha? O Inhumas, na minha infância, tinha muita pouca coisa pra gente contar. Era um cinema, que era do meu pai, e era o esporte, né? De futebol de meninos nas ruas, e já existia o Inhumas Esporte Clube, que foi fundado em 1939. E a gente, o tempo agradável nosso era na beira de rio, era o nosso lazer. E muitos pés de árvores na praça que dava fruta, na época daí a gente pegar fruta ali. Goiaba? Não, manga. Agora a goiaba tinha aqui um local, era lá, chamava Goiabal. Era só goiaba mesmo. E lá, às vezes, quando uma das mães, ou de muitas mães, queria fazer um doce de goiaba, mandava nós lá buscar, nós trazia latas e latas de goiaba para fazer o doce de goiaba. E foi lá desse Goiabal que a cidade pegou o apelido, professor? Não foi desse Goiabal que a cidade pegou o apelido. A cidade pegou o apelido no outro trecho, aonde os tropeiros falava freguesia, cidade de Campinas chamava freguesia, e levava muita mercadoria para a antiga capital, Goiás Velha. E os tropeiros falavam assim, nós vamos encontrar lá na Goiabeira, no Goiabal. Era um ponto de pouso, de encontro dos tropeiros, que fica lá na pracinha 19 de março. Ali que deu o nome, por sinal muito bonito que eu acho. É o nome de Goiabeiras. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Jorge Calil, professor. A gente pode considerar como um dos pioneiros da cidade de Inhumas. Eu quero saber como que o futebol entrou na sua vida. O futebol entrou na minha vida porque eu tinha 2 irmãos mais velhos que jogaram futebol no Inhumas. E eu sempre acompanhei. 12? 2, bom. A gente dava um time e sobrava um ainda. Tinha até reserva, né? Dava até reserva. Dava até o treinador, era de 6. Viu? Era 2. Só 2? Só 2. E eu, sempre vendo aquilo, passei a gostar do futebol. E na nossa praça, onde nós morávamos, lá na Praça da Igreja, que chamamos Praça da Igreja, nós formamos um timezinho lá de menino, que chamava o time da igreja. E foi aonde o futebol entrou na minha vida. Quem são os seus irmãos, jogadores de futebol? Babi. Babi foi um bom jogador de futebol. O outro é
é um conceituado advogado aqui na região, Dr. Assimi Calil, conhecido no meio esportivo como Paraguai. E eles já jogavam no Inhumas, professor? Já jogavam no Inhumas. Eles eram bem mais velhos que eu, já jogavam no Inhumas. O Babi era titular, o Paraguai era meio reserva, meio titular, é assim. Vem cá, agora há pouco você falou que seu pai era dono do cinema da cidade. Meu pai foi o fundador do cinema aqui em Inhumas. Você era o cara que todo mundo queria ser amigo pra ir lá assistir filme no cinema? Não tinha isso não. Lá porque nessa época nós não saía, escureceu, não saía de casa mais. A luz era muito fraca e não saía. Ia pra cama mesmo, ia dormir. Depois, com o tempo, eu comecei a frequentar o cinema também. Tem algum filme que o senhor lembra que o seu pai exibia? Tem muitos filmes que a gente não esquece, né? Vida de Cristo, aquele Charles Tarrete, tinha um seriado, o Cobra, né? Tinha Caveira, dava soco, ficava marcado, né? Caveira, e tinha outros, né? Que no momento agora não me lembro, né? Mas Vida de Cristo, todo ano era o mesmo filme. Passava em nenhum momento, assim, nada relacionado a futebol na época? Ainda não tava, se desenhava, projetar no cinema futebol, não? Não, nada. Com o passar do tempo, antes dos filmes começar, passavam uma parte de uma propaganda de um canal, parece que é o canal C, o canal 1000, aí passava um pedacinho de futebol, mas muito rápido. Estas são algumas das suas primeiras lembranças, ou as suas primeiras lembranças estão relacionadas realmente ao futebol aqui na cidade de Inhumas? O futebol veio mais tarde um pouco, né? Lembro demais também do tempo de infância, de grupo, que a gente não esquece, né? Da primeira professora, dos amigos que você fez lá nas escolas, né? E você não esquece. As brincadeiras que tinha no pátio, no momento de recreio, são coisas que a gente não esquece jamais. Você disse que jogava no time da igreja, né? Do time da igrejinha aqui de Inhumas. E contra quem que vocês jogavam? Quem que eram os seus adversários? Como adversários, tinha um time aqui do outro lado, hoje é a Praça 19 de Março, chamava Cruzeiro. Que no centro da pracinha tinha um cruzeiro. E o time chamava Cruzeiro. E nós jogávamos contra eles. Tinha um time de um amigo nosso, já é falecido, por nome de Vaca. Ele tinha um time de menino, nós jogava contra. E assim foi aparecendo outros adversários, né? E o time vocês ganhava mais ou perdia mais, professor? Não, nosso time não era muito ruim, não. Nós sempre saía ganhando. Porque já é um time de tradição que pegou e nós sempre ganhávamos, saía vitorioso. Professor, aqui na cidade de Inhumas existe uma tradição de que o povo gosta de futebol. Nessa sua época de infância, você se lembra do povo indo pro estádio? O povo já falava de futebol ali? Você nasceu no ano de 1938. Ali na década de 40, o povo já falava de futebol por aqui? Muito. O campo do Inhumas aqui chamava Campo do Asilo. Que mais tarde, do campo, fizeram um abrigo dos velhos, onde chamava asilo, né? E quando tinha jogo aos domingos, era só jogo aos domingos. Quando aberto, lotava, não tinha lugar de se ficar, lotava dos 4 lados do estádio. Quando o marcava o gol, era a maior festa. E quando ele mudou de Campo do Asilo para Estádio Zico Brandão? Depois, com o passar do tempo, o Campo do Asilo foi ficando menor, pequeno, veio o campo que hoje chama Zico Brandão, onde está o estádio do Inhumas Esporte Clube. E aí nós viemos mandar jogo aqui. Com o passar do tempo, veio cercar o campo, o estádio. Aí começaram a cobrar ingresso, né? E o povo frequentando muito ainda. Quem foi? O senhor lembra quem foi Zico Brandão? Lembro demais. Zico Brandão foi um cidadão torcedor do Inhumas, que fazia parte da antiga diretoria do Inhumas Esporte Clube. E eles deram o nome, por sinal, muito bem
respeitado, porque era um desportista autêntico. Você falou do Zico Brandão, um dos pioneiros aqui da cidade. Agora há pouco nós não registramos. E qual que era o nome do seu pai, que é o dono, ou foi o dono do primeiro cinema aqui da cidade de Umas? Mamédio Calil. Ele, por acaso, em algum momento da vida dele, jogou futebol? Gostava de futebol? Ele não gostava nem ver bola. Futebol... Meu pai era libanês. Veio para o Brasil em 1913, ele tinha 13 anos. Já veio para trabalhar mesmo. Não tinha lazer, não. Veio para trabalhar, trabalhou, casou aqui, adquiriu a família dele. Não gostava. Com o tempo ele aceitou a gente jogar bola. Não era só a parceria dentro de campo com o Líbano, mas era de famílias também, vocês descendiam do mesmo país? Exatamente. Nossa amizade vem desde o tempo do pai dele com o meu pai. O pai dele era libanês também, meu pai também libanês. E nós sempre tivemos uma amizade muito sincera, muito leal, muito legal. E o Líbano é um gentleman, né? Dá gosto a gente estar ao lado de Líbano. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Jorge Calil. Ele é conhecido aqui na cidade de Inhumas como professor. Contou um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. Aliás, jogou durante quase 20 anos com uma camisa da Pantera Avinhada. E daqui a pouco, você que conhece muito sobre a história da cidade, vai dar uma palhinha pra gente também sobre a cidade e sobre o Inhumas Esporte Clube. Combinado? Combinado. Hoje o professor está dando a sua aula, uma aula de história, aqui no Futebol de Goiás. E suas histórias, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. A história da cidade de Inhumas e do time Inhumas. Fique ligado, Futebol de Goiás volta já. Linha do Tempo. Década de 70. No dia 14 de fevereiro de 1974, nascia, na cidade de Séries, Carlos Eurides Donizete Braga, mais conhecido no futebol goiano por Kaká. Kaká foi um meia canhoto de muita habilidade e sucesso por vários clubes goianos. Atuou no Vila Nova, onde foi campeão estadual em 93 e 95, além de ter sido campeão brasileiro da Série C de 96. No Goiás, ganhou o Brasileiro Série B em 99, o Goianão e a Copa Centro-Oeste no ano 2000. Atuou ainda por Anapolina, Craque, Goianésia, Morrinhos, Trindade Canedense. Década de 80. No dia 14 de fevereiro de 1982, a Anapolina conseguiu uma vitória importante sobre o 15 de Jaú no interior de São Paulo por 3-2. Jogo válido pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Os gols da Chata foram marcados pelo ídolo Sávio, por Matheus e por Del. O time era treinado por Bug, que mandou a campo a seguinte formação: Del, Vinícius, Sidney, Paulo Nelly e Newton, Paulo Sérgio, Matheus e Ney, Roldão, depois Júlio César, Sávio e Edu, depois Marquinhos. Sávio e Paulo Nelly foram para o chuveiro mais cedo. Década de 2000. No dia 14 de fevereiro de 2006, o Goiás visitou a União Espanhola em Santiago do Chile e venceu por 2-0 com gols dos volantes Danilo Portugal e Fabiano, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Treinado por Geninho, o Goiás foi a campo com Arlen, Rogério Correia, depois Aldo, Júlio Santos e Leonardo, Vitor, Fabiano, depois Rafael Dias, Danilo Portugal, Juliano, depois Nonato e Jadilson, Romerito e Wellington. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias está viajando pelo interior do estado de Goiás. Hoje viemos a Inhumas para conhecer histórias do Inhumas e de também personagens que fizeram parte da Pantera Avinhada. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. E vamos começar a conhecer um pouco da sua história, professor, e também da história do Inhumas. E aí eu vou te fazer uma pergunta. No bloco anterior, o senhor disse que o Inhumas foi fundado em 1939, mas na Federação Goiana tá que a fundação é 1º de junho de 1944. O que tinha antes de 1944 no Inhumas? Era um clube social ou era um time que praticava esporte? Essa fase que passou muito despercebida pelos historiadores da cidade. Eu acredito, no meu modo de ver, de analisar e pensar, que foi assim a coisa quase que apagada. Não foi registrado alguma coisa. Porque o Inhumas, de fato, no começo dele, chamava Associação Atlética Inhumense. Não tinha o Inhumas Esporte Clube. Então eu acho que em 44 que veio a fundação do Inhumas Esporte Clube. Eu não dou certeza nisso aí. Porque a camisa do Inhumas era uma camisazinha branca, mais ou menos igual a do São Paulo. Assim, faixa. E era AAI, Associação Atlética Inhumense. Mais tarde, que eu acredito que veio o Inhumas registrado em 44, que veio aí mais nesse momento veio essa camisa vinhada. A camisa vinhada é uma história que foi contada, que o presidente mandou buscar a camisa em São Paulo. Ele trouxe essa camisa vinhada e todo mundo gostou da camisa, da cor, e ficou, pendurou a cor, que até hoje, quando ainda forma um time aqui, usa a camisa grená. É a nossa camisa, a cor do nosso sangue, né? Professor, e essa associação atlética inhumense, né, que você citou, ela praticava o quê? Era futebol? Era um outro esporte? O que essa associação praticava aqui? A associação tinha basquete e futebol. O basquete, mais tarde, que eu acredito também, veio, quando registrou em 44, aí já veio o Inhumas Esporte Clube de Basquete também. E acabou a Associação Atlética Inhumense. Quem foi que introduziu o basquete? Porque a gente vê que o basquete é muito forte aqui na cidade. Como é que surgiu o basquete? E antes, então, do Inhumas de 44, tinha essa prática do basquete, o basquete feminino. Por que esse esporte entrou aqui? O esporte entrou aqui, tinha um farmacêutico, depois ele mudou para Goiânia, chamava Bento. Ele que introduziu o basquete aqui em Inhumas. E o futebol? Você falou da Associação Atlética Inhumense, mas aí já ali durante a sua infância vem o surgimento do Inhumas Esporte Clube, a Pantera Avinhada. Você, como uma pessoa pioneira aqui da cidade de Inhumas, uma pessoa que conhece muita gente, já viu muita coisa acontecer, o que você já ouviu de fato e de verdade? Jorge Calil, conhecido como professor da história do Inhumas Esporte Clube. O que você sabe do Inhumas? O Inhumas foi fundado aqui pelo Ciselio Simões de Lima. Era um autêntico desportista que não media esforço para pôr o time em campo. E ele foi um pioneiro praticamente do futebol inhumense. E o basquete, mais tarde, um pouquinho depois do Bento, veio um senhor aqui, que esse fica na história,
e no nosso coração, que foi um autêntico esportista. Foi o pioneiro que levantou o Inhumas Esporte Clube. Chamava Geraldo Gilberto Guerra, conhecido por Betinho Guerra. E nesse início do Inhumas, professor, além deste fundador que o senhor citou, o Ciseli, quais outras pessoas assim eram realmente importantes para que o Inhumas tivesse força, para que o Inhumas se mantivesse vivo? Depois do Ciseli, Simões de Lima, ele mudou para Goiânia, ficou aqui em Inhumas. Esse senhor que eu acabei de citar o nome dele, Betinho Guerra, que tomava conta do basquete e do futebol. E também outro grande desportista que eu não poderia deixar de frisar o nome dele, Dino Roriz. Foi outro jogador de basquete e um grande jogador de futebol também. Neste início, o Inhumas não participava de competições ainda, né? Normalmente o Inhumas passava os anos fazendo apenas amistosos, professor? Exatamente, o Inhumas passou muito tempo fazendo só amistosos. Time da região aqui por perto. E em 1947, o Inhumas disputou o campeonato goiano, que era sediado em Goiânia. E depois o Inhumas voltou a disputar o campeonato goiano em 1950. Aí houve uma longa parada dos jogos oficiais, só vindo a jogar no campeonato do interior em 1957. O que você se lembra desse campeonato de 1947? Agora há pouco aqui nos bastidores você nos contava histórias contra o time lá de Morrinhos, o América. Queria que você pudesse compartilhar também, Jorge, professor, com os nossos ouvintes, essas histórias que você se lembra. Que memória, rapaz! Você se lembra de coisas de 47? Eu lembro, tenho a memória boa, graças a Deus. O que eu lembro muito aqui, o time nosso de 47 era um time bom. Nós tínhamos jogador daqui, de Inhumas, tínhamos jogador que veio da cidade de Goiás, jogar aqui no Inhumas. Tinha jogador aqui da vizinha cidade Nova Veneza, né? E tinha um jogador também de Brasabrantes. Era o nosso time, era um time bom, mas só que não tinha organização, coisa, tinha época que faltava, não ia nos jogos, perdia pontos sem jogar, falta de condução, a estrada era terrível, o caminhão quebrava no caminho, chegava atrasado, coisa custosa. E você ia nessas viagens já? Porque você começou a falar pra gente aqui que com 13 anos de idade, você já teve algumas oportunidades ali nos aspirantes. E com 15 já até aspirou o time profissional. Mas você viajava com esse time de 47, foi lá pra Inhuma, ou foi lá pra Morrinhos? O campeonato de 47, eu não fui, não assisti. A gente pegava muito mal pelo rádio. A gente estava ouvindo, o trem saía do ar. A gente voltava outra vez, o trem saía do ar. Então era difícil para a gente acompanhar. Ouvindo, pelo rádio, já é difícil. E o de 50, aí eu já frequentei. Aí quando o Inhuma ia jogar em Goiânia, era lá no Pedro do Vico, antigamente Pedro do Vico, estado Pedro do Vico. Eu já fui diversas vezes. E quando ia jogar no campo do Atlético, contra o Atlético, assim, eu assisti algumas partidas do Inhumas. Em Anápolis eu não assisti. Já era mais longe, não dava para ir. E sobre esse campeonato de 50, então? Você falou um pouco de 47. 50 você já acompanhou. E aí? De 50 eu acompanhei e tive a oportunidade de ver uns bons times que teve aqui em Goiás. Era o Goiano Esporte Clube. Era uma verdadeira máquina de jogar futebol. O time do Goiano era chamado de Chapa Branca. Era um time oficial, né? Eles traziam jogador e punha no estado para trabalhar, na prefeitura. Parece que eles tinham muita força na política em Goiânia.
Você conseguiu chegar ao time principal com 15 anos, né? Sendo titular, às vezes atuando, às vezes não. Que jogador que te inspirou a ser jogador? Que falava assim, nossa, eu quero ser igual ele, porque tinha características, ou porque ele era bom, ou porque ele era simpático. Que jogador que te chamou a atenção? Você fez uma pergunta até muito interessante. Porque nessa época não tinha televisão e a gente não via esses grandes, belos jogadores que a gente vê hoje. Parece estar no seu sofá em casa e vendo aqueles monstros sagrados jogar futebol. Então eu aspirava mesmo a minha vontade de jogar futebol, sem aspiração nenhuma de jogador de fora, porque a gente não conhecia, às vezes conhecia por nome. Fulano, Leônidas, não sei o que mais, a gente ouvia falar. E aqui da região, Jorge, assim, do Inhumas, desse time de 47, de 50, da década de 50, quais eram, assim, os grandes jogadores do Inhumas? Os craques do time? O de 47 tinha bons jogadores. Entre eles, um chamava Dimas de Freitas. Chegou a jogar na seleção goiana. Jogar não sei até, mas convocado. Jogou no Atlético Goianiense também? Exatamente, jogou no Atlético Goianiense. E terminou jogando aqui a carreira, terminou a carreira jogando no Nova Veneza. No Goianás. Goianás, é. E tinha Tatu, Antônio Peixoto, foi um grande jogador também. Meu irmão, até é ruim de falar, né? Mas era um bom jogador, o Babi. Tinha os 3 filhos do Coronel Ciseli Simões de Lima, todos 3 craques de futebol, que foi Fiim, Bira e Fião. Fião jogou mais futebol no Goiás Esporte Clube. O senhor citou a questão desses jogadores. E quem que normalmente comandava esse time, professor? Quem que normalmente era o treinador dessas equipes aí de 47 e de 50? O time de 47, por incrível que pareça, em 64 ele voltou a treinar o Inhumas. Teodorico José da Silva, o Tchê. Depois, 17 anos depois, ele voltou a treinar o Inhumas. Né? E o comandante mesmo, o presidente que carregava, que gastava, era o Coronel Ciseli Simões de Lima. E o de 1950, se você recorda? 1950 já foi Betim Guerra. Ele era presidente e treinador? Era presidente, treinador, jogador e o tesoureiro que arcava com a maior despesa do Inhumas Esporte Clube. E você nos falava aqui sobre o ano de 1953, que para você é um ano importante, que é quando você começa a jogar no time de cima. Mas fazendo as contas aqui, 53 você tinha 15 anos. Como é que você jogava nesse time? Eu tinha uma forte, a complexão atlética muito forte. Eu cresci até em 53, eu já tinha quase que esse corpo que eu tenho, menos um pouco, né? Mas eu já era forte. Então, quando faltava um jogador, aí eu entrava, né? Em 53. E assim fui pegando um preparo, aprendendo alguma coisa de futebol, né? E graças a Deus, em 54 eu já era titular absoluto. Então não demorou muito, assim, a necessidade do senhor chegar primeiro para jogar bola. Tinha que chegar primeiro para jogar. Aí eles iam atrás de mim, eles iam, tem jogo hoje, hein? Não vai faltar não, tem jogo hoje. Aí eles que iam atrás de mim. Você lembra do primeiro jogo que você disputou pelo Inhumas? Lembro. Nós chegamos, tinha terminado o jogo jogava, antigamente jogava primeiro time e o segundo. Então, eles chamavam nós de esfria-sol. Os esfriados nós jogava, aí depois chegava os titulares para jogar. E nesse jogo, faltou um jogador. Você já tinha esfriado o sol? Eu já tinha esfriado o sol, a vontade era de jogar mais. Muita força eu tinha, graças a Deus, e eles me chamaram para me jogar. Aí eu entrei como lateral esquerdo. Uns 10, 15 minutos de jogo, o outro chegou e já me tiraram do jogo. Eu não achei bom, né? Mas fazer o quê? Não é eu que mandava, a vontade era continuar jogando. Mas me tiraram e entrou o titular. Então a sua estreia no time de cima durou 15 minutos? Foi o máximo, né? Foi o máximo. Você se lembra o adversário? Nova Veneza, é o Goianás, né? Inhumas e Goianás?
Inhumas e Goiabeiras. Perderam, ganharam, você se Não, recorda? empatou 2-2. Foi aqui em Umas? Aqui. Lá no Campo do Asilo. Campo do Asilo. Num próximo bloco, nós vamos falar mais detalhadamente sobre a sua carreira, sobre os seus lances, mas demorou muito para fazer gol? Porque a sua fama é diferente aqui em Umas. Não marcava gol, não. Você evitava os gols? Eu tinha que evitar gols. Antigamente você jogava a defesa ali, que jogava atrás, ficava atrás mesmo. Era marcar. Você era o chamado caça-craque. Tinha que... Bola dividida, geralmente eu levava vantagem, né? Porque não tinha medo e punha o pé mesmo. O cara punha o pé, eu punha também. Mas nunca saiu um golzinho, professor? Nunca. Nunca? Não. Tentei. Depois, já no profissional, eu tentei diversas vezes, mas não acertava. Mas o na trave teve? Não, teve não. Teve pra fora, muito pra fora. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias o Jorge Calil, aqui em Inhumas, onde viemos conhecer um pouco da trajetória do Inhumas Esporte Clube. Ele é conhecido como professor. E a seguir, vamos continuar explorando a trajetória da Pantera Avinhada. Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo. Não saia daí que o Futebol de Goiás volta com muito mais histórias do Inhumas já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. As duas melhores campanhas do Inhumas no Campeonato Goiano aconteceram nas edições de 64 e 1965, quando a Pantera Avinhada ficou com o terceiro lugar. Nestes 2 anos, o Inhumas brigou pelo título, mas acabou derrotado em jogos decisivos. Em 64, ao perder para o Atlético no Estádio Olímpico, a Pantera deu adeus ao caneco. No ano seguinte, uma derrota para o Anápolis no Jonas Duarte eliminou mais uma vez o sonho da conquista inédita. Atualmente, o Inhumas disputa a terceira divisão estadual. Em 2015, o time da Goiabeira perdeu o acesso para a segunda divisão, quando foi eliminado pelo Caldas na semifinal. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias hoje para conhecer um pouco da história do futebol em Inhumas, do futebol do Inhumas e do futebol do Jorge Calil, o professor. E eu quero saber de você o seguinte: qual era a sua melhor característica, a sua maior virtude jogando futebol? Eu penso que a minha maior característica foi marcação. Eu cuidava muito, pesava muito para marcar. Eu achava assim, se um ponta me pegasse, me dribrasse e me voltar para driblar, era uma humilhação. Então, quando ele tentava, eu já chegava dando falta nele, derrubando nele, e fui assim. Eu me prezava muito na marcação. Todos os seus amigos e clientes aqui dizem que a bola fica ou o cara passa, ou o cara fica e a bola passa. Os dois juntos não passavam. Não, a bola passava, o jogador ficava. Você tem uma história, inclusive, que você uma vez foi chamado de cavalo pelo Almir Sabag? O Almir Sabag nós fizemos umas partidas, ele jogava na Napolina, eu jogava aqui no Inhumas. Era futebol amador.
E ele era muito veloz. E teve determinado jogo que eu estava na lateral esquerda e ele estava na ponta direita. Atrás do gol do Inhumas, atrás do gol, eles punham uma cerquinha para proteger o goleiro de torcedor, não ficar ali atrapalhando a atuação do goleiro. E o Armin Sabac passou correndo muito veloz e eu corri atrás e quando eu vi nós estava saindo do campo. E eu não parei. Quando ele tentou parar, eu vim, joguei o corpo em cima e ele foi na cerquinha. Ele machucou. E então depois nós tornamos-se amigos. Ele vinha aqui no meu estabelecimento, ele vinha visitar aqui um amigo dele. Ele ia no bar, de longe ele gritava: "Olha o cavalo ali, olha o cavalo". Tem uma outra história que eu preciso te perguntar. Você responde se você quiser. Nós desconfiamos que foi você que uma vez acertou o Tom Hemorroida. Ele falou que uma vez tomou uma pancada e que caiu desmaiado, que não sabe quem foi. Um passarinho me soprou, falou que foi você. Esse passarinho é muito sabido, então. Como é que foi? Nós vamos procurar esse passarinho para ele dar para nós o número de uma cena aí acumulada para nós acertar, ué. Porque foi eu mesmo que acertou o Tom Hemorroida. O que aconteceu? Meu amigo, hoje é meu amigo. Mas o que aconteceu? Ele estava atrapalhando, o goleiro, nós pegava a bola, ele ficava na frente do goleiro ali, atrapalhando o goleiro repor a bola. Em determinado momento, o goleiro jogou a bola por cima dele, mas eu não vi que o juiz estava atrás, ficou atrás, achei que o juiz estava acompanhando a jogada na frente. E eu dei um cascudinho no Tom Hemorroida, meu amigo Tom Hemorroida. E o juiz estava atrás de mim, na hora me expulsou. Não teve choro, professor? Não teve choro. É interessante que eu saindo do gramado, um repórter me entrevistando, foi me procurar aqui, falou: "Não, o juiz está certinho, eu errei". O juiz já achou que eu ia me defender, né? Mas não teve jeito não, não tinha defesa não. E professor, qual foi o atacante, o ponta mais complicado de ser marcado? Teve muitos pontas aí em Goiânia que era difícil, viu? Tinha uns que era rápido, outros já era driblador. Aqui o Goiânia veio, apareceu um ponto esquerdo, ele jogava na meia de centroavante. Ele veio emprestado do futebol de São Paulo, me parece que era do Corinthians, Benê. Era um ponto muito rápido, que eu vou falar para você, a gente ficava atrás dele, mas ficava olhando o cara lançar a bola para ele, lançava no vazio, né? Corria muito, aí isso me deu muita dor de cabeça. O Barriga foi outro ponto esquerda, que eu marquei ele nessa decisão, mas o Barriga era lento, o Barriga só jogava com a bola no pé. O Barriga não tinha bola, correr atrás de bola, não. Bola, jogar nele. Aí ele sabia, jogava nele, acabou. Ele dominava a bola, não perdia a bola. Muito forte, né? Então, o que me deu trabalho mesmo, que eu achei que deu canseiro, foi esse Benê. E como é que combatia? Assim, precisava de um time coeso, o Inhumas tinha esse time, a defesa do Inhumas era boa o suficiente assim para coibir esses grandes atacantes? O Inhumas teve o time de 1964, foi um time coeso. Nós tínhamos uma defesa muito sólida, um goleiro bom, um meio de campo excepcional e um atacante que existe pouco hoje no futebol brasileiro, Líbano. Então nós jogávamos em torno disso aí. O nosso meio de campo muito bom, nossa defesa sem ser de jogadores craque, mas nós tínhamos muita vontade, era voluntariosa. Então nós chegamos ao título de vice-campeão com esse modo de jogar. Professor, muita gente olha para a história do Inhumas e fala: o Inhumas não tem título. Mentira, né, professor? O Inhumas tem um título e o senhor participou desse título. Eu queria que o senhor recordasse assim, as suas memórias que o senhor guarda do título do Inhumas de campeão goiano do interior, porque a federação organizava uma competição voltada para os clubes do interior, já que o famoso Campeonato Goiano, na verdade, era um campeonato disputado por times de Goiânia, né, praticamente, e alguns times de cidades vizinhas. Mas existiu o Campeonato do Interior que o Inhumas jogou, disputou e venceu em 1960. Quais lembranças assim que você guarda desta competição, onde o Inhumas jogou, qual era o time do Inhumas? O nosso time de 1960
era basicamente jogadores daqui da cidade. Nós conseguimos montar aqui um time muito bom. Nosso time era praticamente imbatível dentro do futebol goiano do interior. Nós tínhamos onde nós íamos, sempre nós ganhávamos, arrumávamos um empate. Era difícil ganhar no nosso time de 1960. E na decisão, coube a sorte de nós jogar aqui dentro do Zico Brandão, contra o Sérgio. O Sérgio tinha um bom time também. O time do Sérgio era bom. E nós conseguimos ganhar do Sérgio aqui dentro, 2-0. Ao nosso grande campeão do interior. Você se lembra a escalação desse time? Perfeitamente, eu não esqueço não. Era Jamel, eu, João Vieira, Paquetá, Nito e Messias, Everton, Bira, Jovim Lobo. E quem comandava esse time? Betim Guerra, Geraldo, Gilberto Guerra. Professor, e para chegar nessa decisão com o Séries, que o senhor disse que aconteceu aqui no estádio Zico Brandão, o senhor lembra de outros adversários que o Inhumas passou, de momentos difíceis dentro dessa competição? Não, a dificuldade era imensa, porque nós ia jogar no interior, a rivalidade era muito grande, é coisa fora de série, a coisa, só faltava falar assim, vai brigar, vai ter guerra aí dentro do estádio, no campo. Os campos não tinham alambrado, era às vezes até em praça, e nós tivemos dificuldade demais de jogar com Firminópolis. Firminópolis tinha um time bom e nós sempre ganhamos deles. Certa feita nós fomos jogar em Firminópolis, lá eles falavam assim, hoje aqui é 2 times, o time do pau e o time da bola. Nós achamos que aquilo era brincadeira, era torcida, né? Rapaz, acabou o jogo, o time do pau entrou em campo. Nós tivemos que correr, entrar. Teve um amigo nosso que chegou a entrar, a cadeira era ao lado e ele entrou para dentro da cadeia. E a torcida entrou para proteger, apanhou também, mas nós ganhamos a partida. O time do Inhumas chegou a jogar em uma praça? Como assim? O campo era na praça. Aonde foi isso? Em Firminópolis. Eles cercaram com a corda de bacalhau, que a gente fala, né? Cercou assim com corda. Mas corda vai segurar torcedor? Porque não segura nunca. Você ia bater um lateral, o pé na bunda comia. Assim. Você agachava assim, sombrinhado. Foi difícil. E como é que se protegia? Não, protegia não. Apanhava? Apanhava, é apanhar. Tinha pelo menos grama nesse campo? Não, terrão. Campo de grama era só aqui o campo em Goiânia, aí, o Zico. Estádio Olímpico. Estádio Olímpico. Mais tarde, bem mais tarde, gramaram o Irani Ferreira, em Anápolis. E como é que eram as viagens? Estamos falando do Campeonato Goiano do Interior de 1960, onde as estradas não eram tão boas. Aliás, rapaz, hoje, inclusive, muitas estradas são péssimas, praticamente do mesmo jeito, mas pulando esse assunto... É melhor ainda. Hoje é melhor ainda. Pois é, mas como eram as viagens? As viagens era verdadeira maratona. Você tinha que... 3 jogadores iam os abeguenados, torcedor, que via, eu vou, levo 2, o outro vai leva 3. Nós íamos assim, em diversos carros, né? E tudo a maior alegria do mundo, era festa. Nós tínhamos 20 e poucos anos, né? Eu tinha 22 anos na época, e eu já era tido já como quase que veterano no Inhumas. No veterano como jogador já era veterano, mas na idade também, os outros tinham menos idade que eu. E nessas viagens você já ficou pelo caminho? Muitas vezes, fura um pneu, a dificuldade de trocar um pneu de um carro era a maior dificuldade do mundo. Ia ver o estrepe estava furado, estava vazio também. Aí esperar um cara passar lá para dar uma carona, para você ir na cidade mais próxima, levar o pneu para encher e arrumar outra carona para vir para trás. Você falou assim que, por exemplo, lá em Firminópolis o povo era bravo, brigava. Aqui em Inhumas a torcida recebia bem os times de fora? A torcida aqui gritava muito, mas nunca invadiu um campo, né? A torcida gritava, eles falavam que tinha medo de vir jogar aqui. Mas nunca houve uma invasão.
Olha, houve uma, né? Eu tô pulando aí. Houve uma contra o América de Morrinhos, time do Loló. Vocês viram falar, né? Grande jogador de futebol, Loló. Sim, 1957. Fez sucesso no Goiânia, inclusive. Exatamente, exatamente, é esse mesmo. Nós fomos jogar lá e nós perdemos lá de 5-0. Era um time velho, não é o time de 60 não, foi antes de 60. 1957. Por aí, 57, E eles fizeram lá, eles tinham uma rivalidade com o Odair Tito, é conhecido de vocês também, né? Foi um dos grandes treinadores que andou pro futebol de Goiás. Ele andou, chamava ele de cigano do futebol, porque ele andou nesse estado todinho como treinador. E tinha uma rivalidade, o Odair Tito foi lá com o Tupaciguara e deu uma balaiada no América. Um deles sentou na bola. O Odair Tito estava jogando no Yumas, fomos lá, eles deram uma goleada em nós, o Loló achou por bem sentar na bola também, para vingar a do Odair Tito. E aí? Que na volta? Aí vieram jogar aqui, a revolta era muito grande, porque era uma ofensa jogador sentar na bola, né? E aí houve a invasão, esse dia houve a invasão dos torcedores. Logo a polícia entrou, os torcedores que gostam de paz, né? Entrou, apartou e o jogo continuou. E o Loló jogou aqui? O Loló jogou. Era corajoso, né? Pra ser pelo menos, né? O Loló jogou. E jogou bem ainda. Você falou no América de Morrinhos, a gente gostaria muito de explorar a sua memória com relação também ao campeonato de 1957. Agora, nos bastidores, você falava também de histórias desse campeonato que Inhumas disputou em 57. Você estava lá também? Estava, participei. O Morrinhos, o América de Morrinhos, jogou, me parece, com o Jaraguá. Ganhou, o América ganhou, classificou. Mas o Uruana tinha um mandato contra um jogador, me parece que do Jaraguá. O Jaraguá tinha eliminado o Uruana no campo. O Uruana protestou contra um jogador de Jaraguá. E veio com o tempo, o Uruana ganhou. Ganhou os pontos. Eliminou o Jaraguá. Teve que jogar, o América teve que jogar outra vez. Aí já com o Uruana. E nós aqui já estávamos de fora. Voltamos a jogar. Ganhamos a classificação de graça. O América ganhou do Uruana novamente, ficou em Umas e América de Morrinhos para disputar a final. Que nós jogamos aqui as duas partidas aqui no Olímpico, Estádio Olímpico. Perdemos as duas, por sinal. No sábado e no domingo. Perdemos de 3-2 no sábado e 1-0 no domingo. E aí o América se sagrou campeão do interior de 57. O mesmo título que o Yumas depois conquistou em 60. Aí interessante, você fez uma pergunta até bacana, porque o América já tinha sido campeão do interior. Aí veio para disputar o campeonato do estado do interior. O ganhador ia disputar com o campeão de Goiânia. Isso. O América ganhou de nós, depois jogou contra o... Aí depois o Atlético Goianiense foi um triangular, né, em 59. Ipiranga de Anápolis tinha sido campeão lá em Anápolis, o Atlético Goianiense e o América de Morrinhos. Teve uma época também, teve uma coisa aí, que nós jogamos em Umas, Anapolina e Goiânia. Porque o Yumas tinha ganhado o campeonato do interior de 60. Não, tá certo, tá certinho, você tá certo. Você me clareou aí. Tinha o campeão do interior, o campeão de Goiânia e o campeão da Liga Anapolina de Anapolina, que foi o Ipiranga. Isso, em 59. Que aí 60. Não, primeiro, esse dia de 57 era referente a 57 e aconteceu em 59. Foi. Depois, em 60, aí teve um triangular para decidir quem que era o campeão goiano, que foi entre o Goiânia, a Anapolina e o Yumas. E aí o Yumas acabou fazendo só um ponto, né? Que foi um empate com a Anapolina. Foi. Aqui em Yumas, inclusive. Exatamente. Exatamente, bem lembrado. E na sequência do futebol de Goiás e suas histórias,
aproveitando essa baita memória que você tem, Jorge, a gente vai querer saber sobre o Campeonato Goiano de 1964. Nós já tivemos a oportunidade de circular pela cidade de Inhumas. Tem gente que fala que esse campeonato é muito marcante na história do clube, porque o Inhumas chegou a tentar sentir o gostinho do título, mas ficou com vice. Daqui a pouco vamos falar muito de 64, combinado? Combinado. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Jorge Calil, uma verdadeira enciclopédia do futebol goiano e também inhumense. Nosso convidado, São Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. Fique ligado, muito mais da história do Inhumas aqui no Futebol de Goiás. Biografia. Os personagens da nossa história. O volante Reidner começou a carreira nas categorias de base do Goiás. Filho do jogador Pierre, que defendeu a Jataiense, ele teve a primeira oportunidade como profissional no Inhumas em 1992. De volta ao Goiás, Reidner foi titular do time esmeraldino até 1998. Quando trocou o alviverde goiano pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Ele seguiu no Clube da Estrela Solitária até 2000. Depois de passar pelo Atlético Mineiro, o jogador encerrou a carreira no Vitória da Bahia, onde atuou na temporada de 2001. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E Loteamento Residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias vem hoje à cidade de Inhumas para conhecer as histórias da cidade, do clube e também do professor Jorge Calil. No bloco anterior, eu anunciei que iríamos explorar um pouquinho do Campeonato Goiano de 1964. Já que você é bom de memória, refresca pra gente aí. Como é que foi esse campeonato e como é que vocês ficaram com o vice-campeonato, você jogando com a camisa da Pantera Avinhada? Hein, professor? O time de 64 nosso era muito bom. Time competitivo, tinha grandes jogadores. Que time que era? Altamiro, Professor, Zé Silva, Sérgio, Paquetá, Elico Tuxa e Messias. Nelsinho, Líbano, Vadico, Tobias. Técnico? José Teodorico da Silva. Ele que já tinha comandado em Inhumas em outra oportunidade. 1947. Voltou depois? 17 anos depois. Qual que era a força desse Inhumas? Por que ele era tão temido em 64? O time nosso, nós conseguimos montar um time aqui com valores quase que da região, né? E tinha o nosso ponto alto, tinha um médio volante que jogou demais, jogava demais mesmo. Hoje seria um craque no futebol brasileiro, Elico Tuxa. E nosso centroavante marcava gol, sem dó mesmo, marcava gol. Líbano saiu. O Líbano já foi nosso personagem aqui no Futebol de Goiás, suas histórias, e ele disse o seguinte, que ele só vinha pra cá no final de semana, é verdade? Ele vinha jogar, ele tinha uma namorada aqui, que ele era apaixonado por ela, então ele vinha mesmo. Ele vinha e com isso o nosso diretor aí contratou ele, já que a família deles da Sayum é muito grande aqui em Inhumas ainda hoje. Não faltava um fim de semana, professor. Não faltava um fim de semana. Podia fazer sol, chuva, que ele estava aqui. E que jogos marcantes você se lembra dessa campanha do Inhumas no Campeonato Goiano de 64? O jogo marcante que eu nunca esqueci e jamais esquecerei
foi a decisão em Umas e Atlético. Porque nós tínhamos um time muito bom, time organizado, muito bem treinado, nós estávamos bem preparados. E chegou a decisão, o treino saiu como a gente queria, né? Sofremos até uma goleada, né, do Atlético. O senhor vai falar para uma das maiores audiências neste horário, uma das maiores, juntando a AM, FM, é uma das maiores audiências, é esse programa no rádio, na região metropolitana de Goiânia. Diante de todos os seus companheiros que estão aqui também acompanhando essa entrevista, o senhor entregou o jogo? É uma conversa que existe, né? Eu nunca me procurei me defender, porque eu tenho a consciência tranquila, sou um cidadão pacato, honesto, e na época eu tinha uma situação financeira muito boa, graças a Deus. Meu pai era um homem de situação boa também, era vivo ainda, e eu não precisava de dinheiro de futebol. Portanto, que eu nunca assinei um contrato de profissional, e jamais ia pegar dinheiro vindo de compra, né? Principalmente de comprar uma pessoa, assim. Vem cá, isso existia no futebol da época ou era só boato? Sempre existiu. Sério? Sério. Sempre existiu. Tinha time corrupto que comprava o zagueiro, o goleiro do outro time? Comprava tudo, eles compravam tudo, comprava juiz. Como é que isso acontecia? Pois, chegava, eles tinham o cara para ir conversar, não é? Já era mais ou menos amigo do cidadão que eles iam tentar comprar, não é? Aí oferecia o dinheiro. Tem muitas pessoas incautas, né? Pobre, que necessitava, gostava mais do dinheiro que do próprio nome, e com isso aceitava o suborno. O senhor citou que o senhor não tem a memória, a consciência tranquila em relação ao jogo contra o Atlético lá em Goiânia em 1964. Mas o senhor desconfiou da atitude de alguém dos seus colegas, assim, que ficou muito abaixo, que levantou alguma suspeita naquele jogo? Eu tenho plena certeza e confiança nele, né, nos meus companheiros. Olha, era só gente da mais alta personalidade. E o que faltou em nós foi sorte, nós demos azar também, não jogamos bem. E Umas amarelou? Exatamente, a palavra certa aí. Exatamente, a decisão pesou. Pesou, e teve gente que não jogou nenhuma parte do que ele costumava jogar. E por que aqui na cidade depois virou esse bafafá danado? O bafafá, quando um time perde, sempre tem... eles estão querendo descobrir a razão. E a razão é que o Atlético foi superior a nós. Eles tinham 2 jogadores lá que desequilibravam o jogo, e com isso eles estavam numa tarde, noite inspirada, e liquidou nós. E sobre o boato sai de gente incauta, gente maldosa, que quer desfazer. Você vê que há pouco tempo aí o Brasil perdeu uma partida aí, você lembra bem, para Alemanha, para França, aquele 3-0 na decisão. Aí falou 98 exatamente que o Brasil vendeu. A gente não vendeu. Ali você vê que tinha jogador, antes de começar o jogo, tinha amarelado. Fazer o quê? O jogador sente aquilo no corpo, ele não rende, ele não tem perna para correr, ele não tem perna para correr, não dá nada certo. Aquele time, você citou do Atlético, que tinha 2 jogadores que desequilibravam, que eram grandes jogadores, mas citou a força do Inhumas também. Na cidade, com certeza, existia toda uma expectativa de que o Inhumas iria conquistar o título. O time do Inhumas era melhor do que o time do Atlético? O time do Inhumas não era melhor que o do Atlético. Eu penso, eu vi o Atlético, eu fui muitas vezes assistir jogos e vi o Atlético, eu analisava o Atlético jogava em torno de um jogador. Então, era o Luizinho, esse jogava demais da conta. Tanto é que no ano seguinte ele foi vendido para o Vasco, e estava até cotado para ser convocado para a seleção brasileira. E o Luizinho, ele desequilibrava, se não marcasse ele direitinho, não tinha jeito. E esse tinha um atacante que era muito oportunista,
que era o Jair Porrete. E esse tinha o Barrica, que era um grande ponto esquerdo, sabia jogar. O Barrica veio da escolinha do Flamengo, não é? Sabia tudo de futebol. Sabia jogar, tinha passado para time grande do futebol mineiro, quando veio para o Atlético. E esse tinha outro grande jogador também, que infelizmente já veio a falecer, que era o Bertolo, que eu conhecia muito de futebol. E esses dias jogaram demais. E nós não jogamos nada. Como é que estava o Estádio Olímpico no dia da decisão do Campeonato Goiano de 1964, professor? Tá parecendo a plantação de goiabeiras. Só via gado de goiaba. Tava lotadinho o estádio. Por falar em goiaba, o Nelson, que jogou nesse time, nos contou, nesse dia, ele esteve nessa final, e ele nos contou uma curiosidade, que levaram um monte de goiaba. Galho, levaram os galhos. Pra quê? Porque nós chamava goiabeira, né? Então, pra mostrar a força da goiabeira, né? Só que o trem não deu certo. Aquela partida, professor, é a maior frustração que você tem como jogador? Aquela derrota, vamos dizer assim? Foi a maior. É lamentável, a coisa que tem 50 anos, né? 51 anos, 52 anos, já não esquece. Tem que ficar a marca. É uma marca que não acaba. Essa aí a gente leva pra gente. E depois, como é que foi voltar a jogar futebol, passada a frustração? Porque você jogou até quando, depois dessa final? Até 69. E aí, como é que foi voltar a jogar depois da frustração? A vida nos ensina isso. Perder hoje, cai hoje, levanta, cai, levanta, né? E nos ensinou que aí chegamos aqui, tristeza, eu já fiquei dentro de casa, não saí e coisa. No outro dia já melhorou, a gente tem a vida, eu tinha meus pais, né? Morava com meus pais. E aí continuou aquela vida cotidiana e logo em seguida o Inhuma montou outro grande time, que foi o time de 65. E aí voltou a beliscar, sonhar com o título novamente, professor? Sonhamos com o título até a penúltima rodada. E por que o sonho morreu? O sonho morreu numa coisa lastimável que eu tenho a dizer. Falta de diretoria, falta de profissionalismo dos diretores do Inhuma Esporte Clube. O que faltou por parte da diretoria? O que deveria ter acontecido que não aconteceu? O que aconteceu foi coisa... Uma parte é pela natureza. Nós fomos jogar no domingo, em Inhumas e Anápolis. O ganhador praticamente ia disputar a final. E nós estávamos simplesmente matando o Anápolis. O Anápolis fez 1-0, nós empatamos 1-1 e não tinha como, nós matamos. O Anápolis não estava jogando só nós, só o Inhumas. Veio um pé d'água que não teve jeito de continuar a partida. O juiz terminou a partida, deu como não impraticável o termo da partida. Estava aos 40 minutos do primeiro tempo. Aí resolveram terminar o jogo na segunda-feira. Fui muito bem. Viemos embora, tudo tranquilo, nós tínhamos organizadinho, coisa. Na segunda voltamos para Goiânia. Jogo, mesmo horário, 4 horas. Vamos começar o jogo. Nós trocando de roupa no vestiário, outro pé d'água. Isso é brincadeira, né? Viemos embora outra vez, não teve jeito de jogar. Marcaram o jogo, a falha. Aí que eu falo onde vem a falha dos diretores, dos abnegados, que me perdoe eu citar isso aqui agora, porque todos foram meus amigos, homens honestos, simples, marcar o jogo para as 2 horas da tarde. Nós era um time de veteranos para cima, todos nós, a maioria. Eu já tinha 27, o Barriga já jogava no Inhuma 27, Zé Silva 27, o livro era novo. E assim por diante.
Nós era um time, o nosso médio volante era novo, mas era gordo, Baltazar. Marcaram o jogo para terça-feira, às 2h da tarde, às 14 horas. Pois bem, voltamos para Goiânia. E chegamos em Goiânia, quase em cima das 14 horas. Toca de roupa, aquela correria. Vamos trocar de roupa, vamos precisar trocar de roupa. Nós tínhamos ido num carro na frente, o restante da equipe vinha atrás. Então troca logo, e vocês já entramos, trocamos de roupa. Eu não pus nem atadura, não deixaram pôr, não dá tempo não. Tudo bem, bora. Entramos para dentro de campo, ficamos batendo bola. Das 14 horas até as 16 horas, quando entrou o Anápolis, todinho massageadinho, pronto, ali matou nós. Nós estávamos mortos já, cansados. O que nós tínhamos que correr, nós corremos ali batendo bola, e 2 horas batendo bola. Foi aonde que eu critico a diretoria do Inhumas por aceitar esse jogo para as 14 horas. E o resultado? Na terça-feira, o resultado foi 4-2 para o Anápolis. E a partir de então, o Anápolis parte para o título que ele conquistou em 65. Exatamente, contra o Vila Nova. Professor, o que o Inhumas Esporte Clube significa na vida do senhor? Tudo. Alegria, tristeza, ambos. Sempre gostei. Já vem dos meus irmãos, né? Ah, beleza, gostei. Eu joguei basquete no Inhumas, joguei futebol no Inhumas. Verdadeiro amor que eu tenho para o Inhumas Esporte Clube. O Inhumas ainda persiste em algumas divisões, tenta ainda, né, recentemente disputou a 3ª divisão. O senhor acompanha ainda o Inhumas? Definitivamente não. Uai, por quê? Porque eu vejo aqui que eles não estão levando o futebol nosso a sério. Estão brincando com o futebol inhumense. Vocês podem vir aqui quando houver essa 3ª divisão, aí a 3ª, não sei que é a posição que está o Inhumas, eu nem sei. Sei que é lá embaixo. Não tem time, nós não temos time. Aí, vai começar a 3ª divisão. Aí, o que faz? Vai em Goiânia, pega lá 12, 13 jogadores dos times. O último ano parece que veio do Atlético. O diretor do Atlético é daqui de Uma, é meu vizinho ali, o pai dele, gente boa demais, o Ato Batista. Arruma jogador, arruma o time e põe pra jogar. Eles não têm compromisso com o Inhumas. Acabou os jogos e vão embora, acabou. Não passa a 3ª divisão aí. Se quisesse organizar um futebol aqui tem jogador para fazer um time, para disputar a 3ª divisão e ganhar. Mas eles não querem, o time só de momento. Disputar um campeonato de 2 meses, parece que o máximo parece que é 2 meses, aí arma o time, acabou, cada um vai embora, acabou o futebol. E futebol não é assim. Futebol tem que organizar, tem que ter um time para um conhecer o outro jogador, como nós éramos antigamente. Nós éramos uma verdadeira família, tudo era ligado, tudo amizade, coisa séria. Quer fazer futebol de momento aí para disputar 2, 3 partidas, que às vezes disputa 3, 4 partidas só, perdeu, tá eliminado, acabou. Jorge Calil, a gente precisa te agradecer. Com você a gente poderia produzir uma série de programas com os mais variados temas e detalhes, mas a gente só tem a agradecer pela receptividade aqui na cidade de Inhumas e principalmente pelas informações que você compartilhou com a gente. Eu que agradeço vocês por me dar essa oportunidade de conversar com os deportistas de Inhumas e do estado de Goiás, oxalá do Brasil, né? Porque a emissora de vocês é muito ouvida, então certamente vai ao conhecimento do Brasil esportivo. Muito obrigado. Hoje recebemos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Jorge Calil, o professor que deu uma aula de bola e de história aqui no Futebol de Goiás. Com João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. E para encerrar essa
edição dedicada ao futebol de Inhumas. Você fica com a emoção do gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira É hora de Museu do Gol. Em novembro de 1964, Atlético e Inhumas se enfrentaram no estádio Antônio Ascioli, em partida válida pelo Campeonato Goiano, e ficou conhecida como a final antecipada da competição naquele ano. O Dragão venceu por 5-2, e alguns jogadores da Pantera foram acusados de terem entregado o jogo. O primeiro gol dos visitantes foi marcado por Líbano. A emoção do gol é de Antônio Porto. 730, a Rádio Show do Brasil! escanteio cobrado, forma-se o buquê de jogadores, cabeçada de Líbano. Do Inhumas, Líbano. Saltando o povo de jogadores, destacando-se de maneira incisiva. Cabeçada na bola, é o primeiro gol do Inhumas Esporte Clube. É um goleador mesmo, Líbano. Fica por aqui a edição de número 93 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje destacamos a trajetória de Jorge Calil, um inhumense que se destacou no futebol da região metropolitana durante 20 anos com a camisa da Pantera Avinhada. Mais detalhes, mais curiosidades do Inhumas, do Jorge Calil, acesse futeboldegoias.com.br, a página que resgata a origem do nosso futebol. Curta a nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás, com Y e Z. E agora, o Grupo Futebol de Goiás tem a honra de disponibilizar o Almanaque do Futebol Goiano. Acesse nossas redes sociais e também adquira o seu exemplar. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Atenção, preparou, correu e chutou.